Raul Castro completou ontem 95 anos, mas nessa semana não tem gente vindo para qualquer tipo de festa. Parece mais que quem sai são as empresas, e de um lugar que menos e menos parece festivo. A ditadura comunista cubana sob pressão máxima. Visa, Mastercard inoperantes. A rede Meliá também está de saída. Uma ditadura comunista normalmente não é, por princípio, amigável a negócios estrangeiros, mas algumas empresas-chave tornavam certos setores de Cuba minimamente funcionais. Agora, um êxodo, e a lista é maior também, tá? A gente vai passar pelos detalhes. As empresas estão saindo em meio à pressão diplomática sobre a ilha e o colapso energético que veio com a captura de Maduro na Venezuela. Não à toa, a Venezuela supria um quarto de toda a energia de Cuba. O que acontece é o seguinte, aqui a gente tem uma ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 1º de maio. Ela já produz efeito. Essencialmente, essa ordem estabelecia punição, represália, para empresas que estivessem comercializando com o conglomerado Gaesa. O conglomerado, então, que permeia a economia cubana, ligado profundamente às forças armadas do país e à família Castro. Quando se fala de aparatos de repressão, se fala sobre também o grupo Gaesa. A ordem é de 1º de maio, na sexta-feira, amanhã, dia 5, acabaria o prazo, e então sanções secundárias, sanções poderiam incidir sobre essas empresas. É muito difícil operar em Cuba sem estar em contato com o Gaesa por uma empresa grande. Afinal de contas, como eu disse, esse conglomerado permeia a economia inteira. A amplitude do alcance das sanções que viriam à tona se tornou grande demais e então essas instituições não conseguiriam operar por ali. O primeiro impacto que se vê, talvez de forma mais notória, é a questão de Visa e Mastercard, porque entre as sanções ficaria a Fincimex S.A., que opera então remessas que vão para lá e para cá, saindo e entrando de Cuba. Foi comunicado o encerramento da sua relação comercial com a empresa cubana então, na prática sem Visa e sem Master. O Banco Central cubano afirmou que vai buscar alternativas para restabelecer os serviços afetados de cartão de crédito. A gente tem aqui o comunicado então, o logotipo do comunicado que veio do Banco Central cubano. Aspas para o que é dito. Como resultado dessa decisão, Cuba está impossibilitada de receber receitas de venda de bens e serviços por meio de cartões reconhecidos internacionalmente como Visa e Mastercard. Do setor financeiro para o setor hoteleiro, e o turismo, afinal de contas, era importante para a ilha caribenha. Registra os efeitos mais amplos, talvez, dessas novas medidas. Vamos lá. A espanhola Meliá, a rede de hotéis, anunciou a saída da gestão de 15 hotéis em Cuba. A empresa informou ao mercado que a sua subsidiária portuguesa também vai encerrar atividades relacionadas à administração, comercialização e uso da marca nas unidades da ilha. Parte dos hotéis afetados, claro, tem a associação Gaesa. A gente falava sobre isso agora há pouco e vou entrar em detalhes sobre o grupo em breve. A Meliá mantém operações em alguns outros empreendimentos, mas a decisão é tentar reduzir a exposição ao risco, as tais sanções secundárias. Meliá opera por ali desde a década de 90. Eu falei que a lista era maior, citei Visa e Master para começar o segmento, agora cito Meliá. Vamos colocar aí gigantes de contêineres e navegação, CMA, CGM e Hapag-Lloyd, por exemplo, se distanciando. A mineradora Sherritt, do Canadá, também partiu de Cuba, depois de décadas. Amanhã é o prazo. Eu falei que tudo isso está relacionado com o grupo Gaesa, que permeia a economia cubana, e esteve, de fato, nas palavras do próprio secretário de Estado Marco Rubio. Nas palavras de todo o governo americano, como um alvo prioritário. As sanções focam nele. Gaesa significa Grupo de Administração Empresarial S.A., em espanhol. O conglomerado é controlado pelas Forças Armadas cubanas e possui participação em turismo, hotelaria, logística, comércio, transporte, serviços financeiros e imóveis. Deu até agora para pegar um fôlego, mas a lista é até maior que isso, a gente abreviou. A administração americana apresenta ele como o centro de controle econômico do regime cubano, e como parte dessas atividades é sancionada, ele também cai nisso. É um ponto de pressão, talvez um dos maiores, enquanto a gente vê Cuba entrando em colapso. Numa mensagem divulgada, e eu falei disso agora há pouco, no dia 20 de maio, quando teve o aniversário de número 124 da proclamação da República de Cuba, o secretário de Estado Marco Rubio, que tem pais de origem cubana, se pronunciou e apresentou especificamente o Gaesa como um alvo. Vamos lá então a fala dele. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren,
Estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. De esas remesas ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa, nada llega a ustedes. Bom, aí está então a fala dele. 18 milhões de dólares em ativos e controlam 70% da economia cubana. Esteve aí a fala de Marco Rubio. Setor hoteleiro, setor financeiro e, como eu disse, mais deles. Os que não saem estão reavaliando os riscos. É parte da campanha. No setor de turismo, vou acrescentar mais algumas, tá? Para dar dimensão. Iberostar e a canadense Blue Diamond. Prestadoras de serviço internacionais também reduzindo as financeiras. Não é só Master e Visa. Outras também. A Havana reagiu, divulgou um comunicado falando que as acusações de corrupção eram coisa de opinião, que tentava confundir a opinião pública internacional, falava que a Gaesa não é uma estrutura opaca. Agora, numa empresa fundada por Raul Castro, num estado que inclui o comunismo e o nepotismo numa amálgama bizarra, quem acredita? Agora, o que vem pela frente? Cuba já não tem situação econômica favorável. A gente fala de um país que agora, depois de ter se tornado o mais assassino da América Latina, e vou reiterar esse ponto, cerca de 100 mil mortes se estima no livro negro do comunismo, outras fontes vão dar números diferentes, mas a coisa circula por aí. Com esse histórico, trazendo para o momento atual, trouxe ao longo das suas décadas de governança uma população à miséria. A crise agora se agrava, conforme a gente vê, depois da captura de Maduro, o cessar do fluxo de energia que vinha da Venezuela a preços subsidiados. O resultado são apagões na casa de 7, 8, 9, 20, 24 horas, incidindo sobre 7 a 9 milhões de pessoas. Os Estados Unidos falam que existe má vontade do regime também, dizendo que, publicamente e em privado, tentaram ceder 100 milhões de dólares em auxílio, o que o regime cubano negou, não quis dar o braço a torcer. Eu falei antes nesse segmento que Trump havia falado que depois do Irã, Cuba é a próxima. Agora a situação ali é muito tênue. Pessoas próximas ao Trump, dizia uma reportagem do Wall Street Journal meses atrás, falavam que Cuba poderia cair ainda esse ano. Bem, não se sabe quando vai ser agora. Uma queda, certamente, parece iminente quando se fala do colapso da economia e da pressão que existe sobre o país, e mesmo da prioridade que os Estados Unidos dão à região. Cai ou não cai, aí só o destino dirá. A situação fica por ali muito complicada.